É com um grande prazer que estou aqui com os irmãos. Foi o último sítio onde preguei, dos últimos sítios onde preguei, antes do confinamento do ano passado, no dia 8 de março de 2020. Ainda preguei na quinta-feira a seguir, em São Pai de Oleiros, mas sei que o último culto que vocês tiveram aqui foi exatamente esse. E é com grande gosto que estou aqui convosco novamente. Tenho-vos em grande estima e dou graças a Deus pelo vosso desejo em se juntarem com outros crentes, apesar das dificuldades óbvias que alguns têm, mas o amor a Deus, o amor à sua palavra, o amor à comunhão com os crentes deve estar acima disso, claro que sempre tendo os cuidados que devemos ter, não é? Porque alguns, com a Bíblia na mão, citando passagens fora do seu contexto, têm desonrado o nome do Senhor, também no meio desta pandemia. Eu, nos últimos, direi mesmo anos, tenho-me interessado particularmente em estudar pessoas na Palavra de Deus, pessoas como nós, pessoas que devem ser como qualquer um de nós, pessoas que cooperam. Penso que todos nós temos esse desejo de ser pessoas que cooperam na obra do Senhor, que cooperam particularmente com o apóstolo Paulo. E não o apóstolo Paulo por ser mais importante do que os outros, de forma alguma, porque ele próprio considerava-se o mínimo dos apóstolos, o principal dos pecadores, mas porque Deus lhe deu a mensagem da salvação que nós pregamos hoje, aquilo a que ele chama o meu Evangelho. E tenho-vos falado de vários cooperadores, pessoas que cooperaram com Paulo, pessoas relativamente anónimas da Palavra de Deus, pessoas que nós não incluiríamos numa lista as pessoas de quem eu falei. Dificilmente, se eu pedisse a cada um de vocês para fazerem uma lista de 100 personagens bíblicas, dificilmente estes nomes de quem eu vos falei nos últimos meses, anos, dificilmente estariam incluídos. Falei-vos inicialmente de Tíquico, aquele que levava as cartas de Paulo, mas era uma obra muito, muito importante. Falei-vos de Epafrodito, que por amor à obra esteve quase à morte. Falei-vos de Epáfras também. E falei-vos também de duas personalidades um pouco mais conhecidas, bastante mais conhecidas, Bernabé e Marcos. E hoje gostava de vos falar de alguém, de um exemplo, mau exemplo, de um cooperador de Paulo, mas que nós devemos atentar, por exemplo, dele, para vermos onde é que cada um de nós pode falhar. E se algum de nós não estará a falhar, de certa forma. E eu quero ler-vos então 3 passagens sobre este homem. A primeira encontramos em Filémon 1:24. Filémon 1:24. Filémon, claro, só tem um capítulo. Filémon 24. Vamos ler também o versículo 23. Filémon 23 e 24. Saúdam-te, Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Vamos andar um bocadinho para trás, para Colossenses 4:14. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. 2 nomes comuns a estas 2 passagens. Não é? Nós lemos ali primeiro ainda há pouco, em Filémon. Não é bem na mesma passagem, mas ali pertinho. Sim, Lucas e Demas. E agora vamos ler a última passagem, que é 2 Timóteo 4:10. Podemos ler o versículo 9 também, 2 Timóteo 4, 9 e 10. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou a meio do presente século e foi para Tessalónica, Crescente para Galácia, Tito para Dalmácia.
E nesta mesma passagem, um pouco no versículo seguinte, só Lucas está comigo. Ou seja, nestas 3 passagens nós lemos de 2 homens. Lemos de Lucas e de Demas. Lucas e Demas. E há um contraste notável nestas 2 pessoas que nós vemos nesta passagem. Uma delas andou com Paulo bastante tempo, até ao fim, mesmo até ao fim. No final da vida de Paulo, só Lucas está comigo. E vemos outro homem que também cooperou com Paulo, não sabemos bem a partir de quando, mas notamos aqui nestas passagens um gradual desprendimento, um gradual afastamento de Paulo e do ministério de Paulo. Que é Demas, que começou bem, mas acabou mal. Acabou a desamparar Paulo exatamente quando ele mais precisava. Vocês provavelmente conhecem a expressão de doutor e de louco, todos temos um pouco. Ou de médico e de louco, todos temos um pouco. E Lucas é conhecido como o médico amado. Lucas, o médico amado, nós vemos ele com esse título do médico amado. E eu gostava de dizer, se eu pudesse dar um título a esta mensagem, seria de Demas. De Lucas e de Demas todos temos um pouco. De médico e de louco todos temos um pouco. De Lucas e de Demas todos temos um pouco. Porque todos nós, de uma forma ou de outra, podemos ser um pouco como Demas. Pode chegar um momento em que nós pensamos, isto não é para mim. Eu estou desiludido. Estou desiludido com os crentes. Em vão tenho trabalhado. E vamos tentar pensar, colocarmos um pouco no lugar de Demas. Tentar pensar como é que Demas terá chegado a este ponto em que desamparou Paulo exatamente quando mais precisava. Nós vemos que Demas acompanhou Paulo durante algum tempo. Vemos, provavelmente, ele acompanhou Paulo no auge do seu ministério. Nós vemos, por exemplo, em Atos 19, lemos que Deus, pela mão de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de forma que, vou ler rapidamente em Atos 19, 11, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E lemos também no versículo 10 que todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. Ou seja, Demas provavelmente acompanhou Paulo nestes momentos, nos momentos áureos, nos momentos altos da pregação do Evangelho. Mas as coisas nem sempre foram assim. Nós vemos que no final do ministério de Paulo houve algumas dificuldades, de facto, com Paulo. E talvez isso tenha contribuído para o desânimo de Demas. Porque Demas viu o Senhor operar desta forma extraordinária, mas depois viu também mais tarde, o quê? Paulo a ser incapaz de curar Trófimo. Nós vemos isso. Paulo deixou Trófimo doente em Mileto. Vemos como Paulo tinha um espinho na carne e não conseguia curar-se a si mesmo. E tantas outras situações em que Paulo percebeu que não conseguia fazer o que fazia antes. Isto poderá ter ajudado a este afastamento de Demas. Mas vamos então pensar em algumas das coisas que poderão ter contribuído. O que é que poderá ter acontecido com este Demas que desamparou o apóstolo Paulo? Quando nós pensamos em desamparar, há aquela passagem que nós nos lembramos, Deus meu, por que me desamparaste? A palavra no original é a mesma. Ou seja, no momento em que mais precisava, em que Paulo mais precisava, Demas desamparou, deixou sozinho. Deixou sozinho, só ficou Lucas com ele. O que é que terá acontecido então com Demas? Terá sido naufrágio na fé? Terá negado a fé? Terá começado a pregar outras coisas? Afastou-se de Paulo e começou a pregar outras coisas? Não creio, porque as palavras de Paulo para com essas pessoas, e alguns nomes que ele cita, Himeneu, Alexandre, Fileto, Figelo, Hermógenes, Alexandre o Latoeiro, estas pessoas, quando Paulo fala destas pessoas, é contundente, é muito incisivo nas suas críticas
e diz mesmo, entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar, o qual roerá como gangrena, e fizeram naufrágio na fé. Ou seja, é muito duro nas suas palavras. Em relação a Demas, diz apenas: desamparou, amando o presente século. Poderá ter enverdado por uma vida mundana. Terá amado os prazeres deste mundo e viver uma vida dissoluta, entregue aos prazeres da carne. Possivelmente poderá ter sido isso. Amando o presente século, poderá ter sido isso, de facto. Mas também pode ter sido meramente, olha, foi viver a sua vida. Porque isto de andar com Paulo, viver o serviço, viver para o serviço na obra de Deus, era muito difícil. Não era para qualquer um. E nós temos um exemplo de alguém que também passou por uma crise no seu ministério, que foi Marcos. Marcos, inicialmente foi tudo contente, a acompanhar Paulo e Barnabé na sua primeira viagem missionária, mas chegou uma dada altura em que percebeu: isto não é para mim. Então voltou para a casa da mãe mas pela graça de Deus, pôde mais tarde ser restaurado e ser útil na obra de Deus. Mas isto não era para qualquer um. Era preciso abdicar de muita coisa. Era preciso abdicar, por exemplo, como é o caso de Paulo e de Barnabé, abdicaram de casar. Não casaram. Paulo, a dada altura, diz: não tenho o direito a levar uma irmã, a trazer uma irmã comigo, ou seja, uma esposa. Ou só eu e Barnabé que não podemos. Tiveram de abdicar de muita coisa. Porque, de facto, não era fácil o serviço em que eles faziam. Não era nada fácil, porque estavam sempre expostos à morte. Ele diz isso também em 1 Coríntios 7, 26. Segundo aos Coríntios 4, 11. Essa é outra passagem que não vamos ver agora. Segundo aos Coríntios 4, 11, nós lemos: e assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus. Ou seja, era uma vida muito, muito difícil. Ele diz também em Romanos 8, 36, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Ou seja, era uma vida difícil, muito difícil. Eles estavam na linha da frente para morrer. E isto não era para todos. Se calhar Demas chegou a uma altura em que pensou: não, eu vou seguir a minha vida, Paulo está acabado, isto já não há mais nada a fazer, e portanto eu vou seguir a minha vida, vou procurar uma esposa, vou constituir família, vou construir uma casa, arranjar um emprego, vou fazer a minha vida, como todos nós fazemos, como todos nós procuramos fazer. Mas para isso, Paulo abandonou a obra de Deus. O que é que também terá contribuído para isto? Como eu falei há pouco, um certo desencanto. Isto já não funciona como funcionava antes. E nós, por vezes, podemos ser levados também a este desencanto. As coisas já não são como antigamente. Claro, com uma distinção bastante grande, porque fazia parte dos propósitos de Deus que as curas, os milagres, os sinais já não estivessem em vigor como estiveram outrora. Portanto, há aqui uma certa diferença. Mas também podemos nós ficar desanimados, e eu percebo, possam ficar desanimados, principalmente os irmãos mais velhos, ao olharem para trás, 20, 30, 40, 50 anos, e ficarem um pouco desalentados, um pouco desanimados. Mas não deve ser motivo para nós abandonarmos. Porque quando desvalorizamos a obra de Deus, quando desvalorizamos os crentes, que são a obra de Deus, estamos a desampará-los. E estamos até a sobrecarregar outros. Porque reparem que quando Demas desamparou Paulo, o que é que ele teve de fazer? Teve de pedir ajuda a outros. Procurem vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou. Ou seja, quando nós desvalorizamos a obra de Deus, desvalorizamos o serviço a Deus, na melhor das hipóteses, outra pessoa vai fazê-lo por nós.
E na pior das hipóteses, ninguém o vai fazer, que é o que acontece muitas vezes. Porque quando nós deixamos mal os crentes, quando nós não nos importamos com o bem-estar espiritual dos outros crentes, e até dos descrentes, vai sobrar para alguém, ou pode até nem sobrar para ninguém. Pode até ninguém fazer essa obra que nós deveríamos fazer. Portanto, isto pode acontecer. Pode chegar um momento em que nos apetece mandar tudo... deixarmos de considerar estas coisas. Deixar de nos preocuparmos com a obra de Deus. Já estou farto. Pode chegar um momento em que nós dizemos: Senhor, leva-me porque já não estou aqui a fazer nada. Como a dada altura Elias disse. Demas ficou desanimado. A obra de Deus já não está a correr como eu gostaria. Como eu o vi noutro tempo. Paulo já não é o mesmo. Portanto, ele vai morrer mais cedo ou mais tarde. Eu estou aqui a fazer o quê? Estou aqui a empatar a minha vida. E, portanto, eu tenho de seguir a minha vida. Pode ter acontecido isto. É bem possível que tenha sido. Até estas situações difíceis pelas quais Paulo passou. Estas situações de incapacidade de curar. Incapacidade para fazer o que outrora tinha feito. Tenha levado Demas a pensar: não, isto não é para mim. Estou farto de dar o litro, por assim dizer, e não ver efeitos nenhuns. Reparem, queria fazer aqui duas comparações. Primeiro de Paulo com Demas. Se andarmos nesta última passagem, de 2 Timóteo, nós vemos Paulo a dizer: desde agora, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa de justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Paulo dizia que o Senhor tem a coroa de justiça para ele e para todos que amarem a sua vinda. Vemos aqui que Paulo amava a vinda do Senhor. Paulo amava a vinda do Senhor. E o que é que Demas amava? Amava o presente século. Se perguntar a cada um de vocês o que é que amam mais, se amam a vinda do Senhor ou o presente século, eu acho que ninguém vai dizer que ama mais o presente século do que a vida do Senhor. Eu estou convencido disso. Mas a minha prática, a minha vida diz o quê? Diz que eu amo mais a vinda do Senhor ou amo mais o presente século? É que o presente século é todas estas coisas que o mundo nos dá e que parecem boas. Mas sabem uma coisa? É exatamente do presente século que o Senhor veio para nos livrar. A dada altura, Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz: o qual se deu a si mesmo por nós para nos livrar do presente século mau. Ou seja, a sua primeira vinda foi para nos livrar do presente século mau. E nós agora, por isso mesmo, devemos amar a sua segunda vinda. E a Tito, ele diz: Tito 2:11. Porque a graça de Deus está manifestada, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Ou seja, a nossa reação em relação a este presente século, quando o Paulo fala do presente século, não fala bem. E em Gálatas diz mesmo presente século mau. E quantas vezes eu, perante isto, perante o presente século mau, eu amo o presente século mau. Eu amo aquilo, exatamente aquilo, de que o Senhor se deu a si mesmo para me livrar. E foi o que aconteceu com Demas.
se calhar coisas legítimas. Mas pôs tudo aquilo que sabia, tudo aquilo que conhecia da graça de Deus, pôs tudo na gaveta. Para quê? Para poder viver a sua vida. Ou seja, abdicou de tudo aquilo. De tudo aquilo que é legítimo. É legítimo nós vivemos a nossa vida, constituímos família, temos o nosso trabalho, a nossa casa. É legítimo. Mas se nós estamos a pôr isso em primeiro lugar e a descartar tudo o que diz respeito a Deus e aos crentes, em relação à obra de Deus, estamos por assim dizer, a apostar no cavalo errado. Estamos a fazer a pior aposta das nossas vidas. E então nós temos outro contraste, eu já falei um pouco sobre ele, que é o contraste entre Lucas e Demas. Nós nestas 3 passagens lemos Lucas e Demas, e chega aqui um ponto onde nós vemos Demas me desamparou e só Lucas está comigo. Nós devemos pensar, será que eu estou com Paulo até ao fim? Será que estou com Paulo só quando é agradável o que ele diz? A mensagem da salvação, a mensagem da graça de Deus. Mas depois há áreas onde ele entra que eu não gosto daquilo. Eu não gosto como Paulo trata... Atenção, eu não acho isso. Eu não gosto da forma como Paulo trata as mulheres. Eu não gosto da forma como alguns falam de Paulo e levam a que não pratiquem determinadas coisas, como o batismo na água, entre outros. Será que nós estamos com Paulo mesmo quando é impopular estar com Paulo? Quando falar de Paulo é agradável, quando lemos as verdades grandiosas da graça de Deus, da salvação que Deus oferece, é fácil identificarmos com Paulo. Mas quando ele entra em assuntos que têm causado, infelizmente, divisão no meio do povo de Deus, estamos com Paulo ou afastamos-nos, desamparamos Paulo. Porque Paulo aí já é um certo empecilho a estarmos bem com os outros. Lucas estava com Paulo até ao fim. Ao contrário de Demas, que esteve no início, mas depois abandonou. Quem é que nós somos? De Demas e de Lucas todos temos um pouco. Quanto é que eu tenho de Lucas e quanto é que tenho de Demas? Devemos então aprender com este exemplo, mau exemplo, deste homem, que eu não me atrevo a criticar severamente, porque também posso ser um pouco como ele. De certa forma também posso falhar, posso afastar-me dos ensinamentos que Deus deu a Paulo. Posso, quantas vezes, é uma realidade da minha vida, que amo mais o presente século do que a vinda do Senhor. Isso é terrível, é tremendo, porque é desvalorizar aquilo que o Senhor veio fazer a este mundo. E por fim, gostava que pensássemos também que a vida cristã é deve ser muito mais importante do que os nossos afazeres. Claro que não é incompatível, de forma alguma, não é incompatível. Mas se a nossa prioridade é o sucesso profissional, é o sucesso à luz deste mundo, temos as nossas prioridades completamente erradas. Agora, se nós pudermos usar o nosso trabalho, a nossa família, para avançar para o progresso da obra de Deus, essa é a forma correta de nós usarmos o nosso tempo, o nosso dinheiro e as nossas capacidades. Várias vezes tenho dito e falhado bem. Quanto é que eu invisto do meu tempo, do meu dinheiro e das minhas capacidades em prol do progresso da obra de Deus? Porque tantas vezes eu uso exatamente isso para mim mesmo, em primeiro lugar. E depois as sobras para Deus e para a sua obra. Gostava que pensássemos então neste homem, no Demas, e que não sejamos como Demas, que amou o presente século, mas sejamos como Lucas.
Lucas, e foi uma das razões pelas quais dei esse nome ao meu filho mais velho, é porque eu quero que seja alguém que esteja com Paulo até ao fim, mesmo com Paulo, que também é o nome do pai, né? Paulo Daniel, que esteja com Paulo até ao fim, que veja também no seu pai um exemplo a seguir e também consiga desviar-se das coisas más que vê no pai. Mas que esteja com Paulo até ao fim, esteja com a doutrina que Deus deu a Paulo até ao fim. Muitos são os que, e o irmão Pires certamente recordar-se-á de alguns que estiveram com Paulo, mas depois, quando começou a ser desconfortável estar com Paulo, quando passou a ser difícil identificar-se com Paulo, alguns também se afastaram. E atenção, eu não vou criticar, como vos disse, eu não vou criticar severamente o Demas. Porque estar com Paulo é ter um alvo nas costas para ser abatido. Não era fácil. Paulo estava preso, estava prestes a ser morto. Identificar-se com Paulo não era fácil. E hoje também não é. Não tínhamos vergonha de nos identificarmos com Deus e com a mensagem da graça de Deus que Ele revelou a Paulo. E que o Senhor nos abençoe e que nos ajude a aprender com as falhas deste homem e a aprender com as virtudes de Paulo, que amava a vida do Senhor. Aprender com as virtudes de Lucas, que esteve com Paulo até ao fim. E que o Senhor nos abençoe.